Bom, pessoal, vamos deixar gravado aí. Bom dia então a todos aí. Desejar aí um feliz ano novo a todos, né? A gente pode ter mais um ano aí bem produtivo aí, bem melhor aí do que o ano anterior, né? Bom, pessoal, dando continuidade à nossa OC, né? Sistemas de suspensão e direção de veículos pesados rodoviários, né? Só lembrando que essa nossa OC vai até o dia 3 de fevereiro. Quem tiver aí devendo atividade dessas e das demais aí, já pode poder atualizar, né? Falo isso como uma para não acumular e vocês não ficarem pegos de surpresa quando finalizarem o curso, né? Não se pega o certificado por não fazer as atividades. Se tiver dúvida, pessoal, me procure. Estou lá no grupo. Se quiser falar pelo grupo ou pessoalmente, no privado, pode falar sem problema nenhum, ok? Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui. Vai ser bem tranquilo aí, pessoal. Bom, então vou continuar falando da parte de suspensão aí. Vou falar da suspensão reforçada nos veículos 6x4, né, com grande capacidade de tração. Bom, os veículos pesados rodoviários, pessoal, de todo automóvel que tem quatro rodas, quando a gente fala assim 4x2, o que vem a ser o 4x2, 4x4, 8x2, 6x2, 6x4, o que é isso? O primeiro número antes do X aí chama número de rodas, não é número de rodas, né? Porque o eixo tem os eixos traseiros de tração tem rodeiro duplo, né? Mas são chamados de pontos de apoio. Então, por exemplo, um automóvel comum ele tem 4 pontos de apoio, né? No automóvel comum ele tem uma tração ou na traseira ou na dianteira, ou seja, em 2 pontos de apoio ele tem a tração. Então, de 4 pontos de apoio, ele vai ter tração em duas. Aí pode ser traseiro ou dianteiro. Quando eu falo, então, que o carro tem 4 pontos de apoio e a tração nas quatro, falo que ele tem a tração nas quatro rodas, né? Já em caminhão, né? Caminhão a gente também tem 4x2, que aí é a tração de 4 pontos de apoio, eu tenho a tração numa traseira, que a gente chama de caminhão toco. A gente tem o de 6, que é o 6x2, que é de 6 pontos de apoio, tem tração em duas, né, em um dos eixos traseiros, que a gente chama de caminhão trucado. E o caminhão que é chamado 6x4, 6x4, que é mais comum em rodoviário, é o chamado traçado, né? Então, de 6 pontos de apoio, ele tem tração em quatro, somente lá os do eixo traseiro, né? Que tem dois diferenciais e um eixo que atravessa o outro aqui, né? Geralmente isso aí, né, pessoal, para carregar mais carga, né, dá mais capacidade de tração, né, então geralmente são aqueles bitrens, aqueles caminhões maiores, e para aplicação em terrenos irregulares ou fora de estrada, a gente tem o chamado 8x4, que é a gente tem 8 pontos de apoio e 4 de tração, né, então são aqueles caminhões chamados anfíbio, utilizado muito no exército, alguns caminhões na área da mineração, né, também, que precisam andar em terrenos irregulares, que necessito de tração, né, que está carregando minérios pesados. Então é assim que a gente faz essa nomenclatura, né? Então, para esses veículos que têm mais de 2 pontos de tração, geralmente 6x4, 8x4, né? Eles precisam de uma suspensão reforçada, porque eles precisam de tração, então eles precisam suportar mais peso, mais força. Então, geralmente, a suspensão ela é reforçada, né? Então, o feixe de mola, se vocês observarem, ele é mais reforçado e ele vai fora a fora e contempla os dois eixos. Pode ser individual, dependendo da extensão. Pode, os dois são bem, mesmo assim, tendo os dois jogos, eles são bem espesso, né, justamente para aumentar essa carga trativa. Melhorar, né, o aproveitamento de energia, né? Bom, sobre as molas, pessoal, as molas, né, são vital para a segurança, né, a dirigibilidade e o conforto do veículo, a parte dinâmica, né? Bom, então para inspecionar as molas, né, para fazer uma correta inspeção, eu preciso então ter certeza que o meu veículo está parado com segurança. Então eu preciso estar com o freio de estacionamento acionado, né, ou chamado estacionário, colocar o calço, né, então fazer um calço em cada uma das rodas, pelo menos em uma roda, né,
para evitar aquela descida, né? Com quantos acidentes a gente não viu ali, acidentes fatais, né? Então, a pessoa está ali manipulando o caminhão, né? O veículo e não faz o, não calça, né? E mesmo com freio de mão, esse chamado freio de mão, né? O freio de estacionamento do caminhão, do veículo pesado, ele é a ar. Então, pode ser que um momento ele perca essa pressão de ar, que é normal, né? Porque o ar, como ele tem essa propriedade de compressibilidade, você pode perder taxa de compressão. Aí esse freio, então, ele perde a força, então ele vai meio que, vamos dizer assim, se acionando. Então, de qualquer forma, eu preciso colocar uma trava para evitar, né? Geralmente um caminhão passa por cima da pessoa, né? Justamente por não ter esse calço, não colocar esse calço corretamente. E todas as ferramentas, pessoal. Então, é aquela espátula, né? Quando eu preciso fazer um esforço ali com torque, uma espátula para poder fazer um esforço, uma chave de boque, um macaco para no mínimo 15 toneladas, né? Estamos lidando com veículos pesados. Aí, no caso, aí, um macaco, não o hidráulico simples, mas o hidropneumático, né? Bom, então, para fazer uma manutenção básica na mola, eu preciso retirar e desmontar o feixe de mola e verificar os seus pontos críticos, onde ele mais se desgasta. Então, principalmente nos olhares, né? Então, no olhar ali, onde tem a fixação do feixe no chassi, né? Então, ali onde tem principalmente força, né? Como ele vai fazer aquele movimento de absorção e retração, né? Então, ele vai ter atrito, ele vai se desgastar, né? Bem como a bucha, né? Então, verificar esse desgaste no olhar, né? E no ponto de fixação, verificar se não tem uma folga excessiva, se não está solto, né? A bucha, né? Justamente a bucha, ela vai ter esse sacrifício ali, né? Então, a bucha, ela vai ter que sofrer esse desgaste mesmo para nem a lâmina do feixe mole, nem o chassi também sofrer com esse desgaste, né? Porque o chassi, um simples furo que eu faço nele, eu também eu desbalanceio o meu chassi, eu deixo ele com perda de tirar massa. Então, mas um furo, um caminhão grande, faz uma diferença sim, dependendo se você tira balanceamento, ajuda até numa vibração, né? Além disso, eu olho também o pino de centro, que é esse pino ali. Esse pino de centro, pessoal, geralmente faz aquele, né, eu deixo o meu feixe móvel centralizado, né? Que aí, senão ele dependendo ali, se ele tiver fora ou até se não tiver no pin de centro, ele vai girar a roda, né? Então, aí geralmente a gente vê os caminhões, quando você olha assim, não, o caminhão tá indo reto, mas ele tá andando meio torto, né? Justamente por causa desse pin de centro. Desalinha, aí o caminhão anda meio, somos andando meio de lado, né? Então, eu vou verificar o estado e integridade desse pino de centro, né? E também verificar cada lâmina da minha mola, né? Principalmente com relação ao desgaste, como em pontos de ferrugem, né? Onde está tendo iniciando ali ponto de ferrugem ou trincas, né? Dependendo, ou tratar ou fazer a troca do feixe de mola com desgaste, né? Bom, o que é recomendado, né? Isso aqui, pessoal, óbvio, vai variar de fabricante para fabricante, né? Então, seguir o que cada fabricante determina. Porém, aí uma média, aí vamos dizer assim, um consenso, é que a cada 70 mil quilômetros você retira esse feixe para justamente você verificar desgastes, fazer a manutenção correta e também para fazer é, desmontar, né? Pra você desmontar, limpar e lubrificar corretamente, né? Tomar cuidado, porque geralmente o que acontece no mercado? As molas recondicionadas, né? Então a gente vê aquela mola bonita ali, pintada, né? Vamos, passou aquele pozinho de arroz ali, né? Então aquela maquiada, pintou e vende como zero. E não dá para ver, né? E aí você não vê, vamos dizer, entre as molas ali, né? Ver se não tem um desgaste, não tem como saber. E são vendidas como novas. Isso acaba, né, sendo prejudicial, né? Principalmente o pessoal que quer comprar o barato, né? Esse é aquele barato que sai caro, né? Principalmente os caminhões mais antigos, tem que ter esse maior cuidado, tem que ter um cuidado maior ainda, né?
Sempre se substituir, né, as lâminas quebradas ou trincadas pelas originais, né? Então evitar pontos paralelos, é chamado primeira linha, né? A gente sabe que é, tem certificação, pode ser a própria fabricante, mas sempre bom optar pela original. Sempre montar uma camada de grafitada, né? Uma camada entre as lâminas com grafite, né? Que é um lubrificante natural para esse tipo de componente. E os feixes, né, pessoal? Por ele fazer esse movimento, né? Justamente a sua função é essa, absorver, né? E aguentar a carga, né? Então, aguentar o peso de uma carga e também a irregularidade do piso, né? Então, ela vai ter uma fadiga, né? Ela vai ter uma carga de fadiga ali de absorção, chama de bote e rebote, né? Quando ela joga para baixo e para cima ela tem um efeito, né? Então, de reação, né? Então, isso é normal. Ela vai desgastar, né? Ainda mais que são feixes de molas sobrepostos, então é aço com aço. Por mais que esteja bem lubrificado, vai ter ali um atrito, né? Tanto na bucha, no pin de centro, todos os componentes do feixe de mola. Então, isso tem que ser feito de forma corriqueira, né? Com certa frequência, né? E na frequência correta. Então, dependendo do modelo, você faz esse troca aí a cada 250 mil quilômetros. Então, se você fazer a manutenção correta, fazer a substituição das buchas, verificar, por exemplo, o pin de centro, fazer toda a lubrificação, você tem aí uma longa vida para o seu feixe de mola, né? E proteger também, né, pessoal, o feixe de mola contra respingo de solda com escudo de madeira ou lona, né? E não permitir que se utilize martelo, né? Então a gente sabe que martelo ali você pode deformar, no que você deforma, você pode estar desalinhando, você pode estar causando ali um problema, uma trinca, mesmo que seja ali micro, mas ela se propaga e pode gerar um problema no seu feixe de mola. Evite rearquear ou reforçar feixe de mola para transportar carga, né? Então, sempre tem aquela, né? Não, beleza, então vamos suportar mais peso, vamos colocar mais feixe de mola. Não, mas o projeto do caminhão ali, ou do veículo, né? Você pode trocar ali, você pode colocar mais feixe de mola, ele vai aguentar mais peso, mas e o eixo? E o diferencial? E as rodas? E o chassi? Ele não foi projetado para ter aquela carga além. Ele tem todo o projeto, óbvio, ele vai ter o projeto de caminhão, ele é feito para uma determinada carga com um determinado coeficiente de segurança, ou seja, geralmente ali 20, 30% a mais. Aí você quer, não, eu quero aumentar uma carga ali de 10 toneladas para 20, então vou colocar ali mais 3 feixes de mola para aguentar os 20 toneladas, né? Não se deve fazer isso, né? Sempre que alguém tiver essa ideia, tire isso da mente, porque não é simplesmente colocar feixe de mola e seu veículo já vai estar pronto para duplicar. Vai sobrecarregar freio, sobrecarregar direção, vai sobrecarregar o seu chassi. O seu chassi então vai sofrer menos com fadiga, então ele pode vir a falhar antes do previsto. Então, você diminui toda a vida útil do seu conjunto, né? Simplesmente por uma coisa, eu vou carregar mais peso, estou levando mais dinheiro. A gente tem que pensar no veículo pesado nesse sentido, né? Principalmente o dono do caminhão ou quem é dono de uma frota vai pensar, não, vou reforçar com feixe de mola ali, vou carregar mais, vou ganhar mais. Só que o prejuízo que ele vai ter é muito maior, então não compensa fazer isso. Bom, e verificar também o estado das barras estabilizadoras dos amortecedores, né? Então, não tem só o feixe de mola, né? Tem aquele amortecedor e a barra, né? Que evita de fazer aquele movimento, é o movimento lateral, que ele ajuda também a preservar as lâminas da mola, porque a mola tem que fazer só para cima e para baixo, né? Então, tem que se evitar o movimento de lateral, né? Aquele movimento lateral da mola, que ela é feita apenas só para forças verticais. As forças horizontais ali, ela não tem grande tolerância, né? Então, essa barra estabilizadora evita esse movimento lateral do meu feixe. E sempre utilizar, né, pessoal, as buchas, os grampos, os pinos de boa qualidade, né? Então, porque são principalmente a bucha, os grampos, os pinos, são principalmente peças que se desgastam mais rápido, então tem que ser de boa qualidade para ela ter uma boa vida útil,
e ficar trocando de forma muito frequente, né? Desgastar muito rápido. Por elas serem aqueles, vamos dizer assim, peças de sacrifício, né, por assim dizer, você então preserva o componente principal, que é os seus feixes de mola. Bom, com relação à remontagem do feixe de mola, né, pessoal, sempre então utilizar uma camada de graxa grafite, né, em cada lâmina, né, para principalmente ter aquele barulhinho parecendo de cama velha, né. Então, esse aperto inadequado, por exemplo, dos grampos de mola, é uma das principais causas da quebra, né, das molas, né? Então, utilizar grampos de boa qualidade, né, e manter esse grampo, né, que fica geralmente nas extremidades ali, bem apertado, né. Então, geralmente, tem que utilizar o torque correto. E isso é indicado pelo fabricante, né, tanto da mola ali quanto do conjunto, né, do caminhão. Bom, e o recomendado do fabricante, né, é sempre substituir o feixe completo no caso de quebra, né, e não a troca somente da quebrada, né. Então, já que estão todos desgastados por, vamos dizer assim, por igual, troque todos de uma vez, nunca troque só uma lâmina, né. E não rearquear, né, como foi mola desgastada. Então, se ela, com o tempo, ela vai fadigando, né, geralmente ela está arqueada, ela vai com o tempo ela perde, ou ela fica plana ou ela sobe assim, né. Então rearquear, nunca faça isso, porque ela perdeu sua capacidade de absorção. No momento que você força o rearqueamento, o que acontece? Você está forçando a fadiga, talvez ele já tá próximo de falhar, principalmente no ponto crítico, que é na chamada barriga aqui, né, que chama que é o maior ponto de flexão. Então onde são as maiores tensões de flexão, em um eixo, né. Bom, então as molas têm um tempo de uso e vão ter um desgaste depois de um tempo. Então, feixes de mola, pessoal, eles duram até 250 mil quilômetros, porém, é muito influenciado pelo modo de condução do motorista, né? Então, fazer frenagens bruscas, então você frear demais, né? Então, no automóvel, até no automóvel leve, já dá já é problema, imagina para um veículo pesado de 10, 20 toneladas, né? Então, toda vez que você faz movimentos bruscos, tanto de frenagem quanto de aceleração, você está forçando. E a gente tem que ver que caminhão é uma força muito grande. Então, nesses automóveis pesados, sempre fazer uma frenagem de uma forma antecipada, né? Então, fazer uma frenagem mais cuidadosa, né? Então, ter uma noção, né? Então, já pressupõe que você nunca deve ter altas acelerações. O caminhão tem que ter uma velocidade baixa e constante. Então, eu vou fazer uma frenagem, vou antecipar, vou utilizar um freio motor, vou pisar bem leve, para evitar, então, só em caso de extrema emergência, para fazer uma frenagem brusca, né? Assim como a arrancada. Arrancada também fazer uma arrancada suave, porque uma arrancada brusca você vai estar fadigando sua mola, fadigando seu chassi. É movimento ruim, é desconfortável, né? Além disso, a carga, dependendo da carga, você pode estar, se for uma carga frágil, você pode estar sujeitando a quebrar ela, né? Então, tentar uma arrancada também sempre suave, né? Evitar passar em buraco com excesso de peso, que também você força sua mola além do previsto, né? Então, tudo isso diminui sua vida útil. E após a quilometragem, então 250 mil quilômetros, se você não faz a troca, né? Ou não fez as devidas manutenções, sua tendência é a sua mola quebrar, né? Deixar realmente você na mão, né? Então, como eu falei, né, a área que mais ocorre a quebra da mola é aquela região do centro, como eu falei, onde a barriga ali é o maior ponto de flexão, né? Então, o desenho lateral do feixe de mola, né, o desenho dele assemelha um trapézio mesmo, como se fosse um trapézio, porque a área mesmo onde tem uma maior concentração, então o feixe de mola começa maior e fica menor, então fica no formato de um trapézio, é justamente a parte do centro, onde tem são as maiores forças que se implicam ali. Bom, e a quebra, né, pessoal, não fez mola se elas trabalharem solto na região central dos grampos, né? Então, se meu grampo não está devidamente apertado, então ali vai ter uma possível
tendência de quebra, né? Uma quebra antes da hora. Bom, então a inspeção desse sistema de mola, tanto as metálicas como as parabólicas, deve verificar se há trincas, se elas não estão desgastadas, se estão perdendo seu poder de elasticidade, ou seja, se elas ainda estão na curvatura ideal, que aqui realmente é aquela a parte, vamos dizer, virada para baixo, né, da barriga ali para baixo. Se ela tiver reta demais ou para cima, né, vamos dizer assim, barriga para cima, quer dizer que ela já tá com algum indício de desgaste anormal, né? Então, fazer então você vê o veículo que já está meio baixo demais, né? Já não está mais aquele mais pé, já fica um pouco mais rebaixado. Você vê a mola já um pouco mais reta. Então quer dizer que já tem algum indício ali que você tem que fazer. Bom, e o grampo, né, pessoal? O grampo que tem dos dois lados que apertam os feixes de mola, eu tenho que verificar eles, né? Principalmente a cada 5.000 quilômetros. Para verificar, né? A gente sabe que, principalmente o nosso asfalto, o brasileiro ele é cheio de ondulação, né, cheio de trepidação, então esses grampos com o tempo naturalmente tende a se, vamos dizer, a se afrouxar. Então, sempre a cada 5.000 quilômetros verificar ali se está, né, devidamente apertado, né? E as buchas da mola também tem que ser lubrificada periodicamente, conforme a orientação do fabricante, né? Então, a, o feixe de mola, né, pessoal, ele está fixado ao chassi, né? Então, ele é fixado ali com uma bucha, né? Então ali, ó, a bucha, ela vai aguentar esse movimento aqui, ó, porque o meu feixe de mola ele tá subindo e descendo, então ele tá meio que fazendo um movimento de torção ali, ó. Então, para o meu feixe de mola, para o meu chassi não sofrer, então a bucha tá ali para isso, tá? Então, a cada 15.000 quilômetros, verificar a lubrificação, para justamente evitar aqueles barulhos, né, de nhe, que, né, quem já andou aí de transporte coletivo, né, ou de um caminhão mais velho, você vê esses barulhos de mola, faz um barulho bem chato, né, bem incômodo. Então, lubrificar corretamente, né. Bom, sobre a substituição do feixe de mola, pessoal, aqui a gente tem uma sequência, certo? Então, primeiro, calçar bem as rodas, né, que não serão removidas, né, então aquelas que não vão passar pela intervenção. Soltar um pouco o aperto dos grampos do feixe de mola, que vai ser retirado. Vou levantar o chassi, né, do lado da mola que eu quero trocar, e eu vou utilizar um macaco hidráulico, e depois colocar um cavalete, né, por baixo do meu chassi. E esse procedimento é para soltar o peso, né, sobre a mola, para eu afrouxar a mola, né, porque isso é um indício de perigo. Se você soltar, se você manipular a mola, ela tensionada, você pode sofrer dependendo do golpe ali, né, se estiver por baixo, um trem tão perigoso. Então, a primeira coisa, vamos dizer assim, é repousar a mola, né, então você levanta justamente para ela via o seu, vamos dizer assim, ela distensionar, né, ela não ficar tensionada. Feito isso, eu vou soltar um amortecedor e a barra estabilizadora. Então, em alguns casos, né, dependendo, eu não preciso retirar essas peças. Eu vou soltar o pino ou parafuso da ponta do feixe no suporte fixo, depois o do jumento. Se quiser depois de solto, vou deixar o pino do jumento para apoio do eixo, né, enquanto se solta os grampos de mola. Vou retirar o feixe, examinar se tem trincas ou desgaste em geral nos pinos, né, buchas ou grampos de mola, que são os materiais de desgaste mesmo, são os componentes de maior desgaste ali, e verificando se há todas as oscas e se não houve escoamento do aço dos grampos, né? Ou seja, se meu grampo, né, que é um aço ali, né, arqueado, se ele não esticou, né, se ele não teve um estiramento, né? Se ele tiver um estiramento, eu faço a troca dele, né? Isso quer dizer que ele teve um desgaste aí, eu faço a troca. Retiro o pino de centro, examino as lâminas então, né? Aí eu vou retirar o pino de centro, aí todas as lâminas vão estar soltas. Eu vou verificar uma a uma ali, né? Ver se estão em relação à trinca, né? Por exemplo, se tem alguma trinca visível ou não ali, indício de ferrugem, né? De oxidação, desgaste excessivo, né? Então, verificar principalmente com relação à espessura, largura ali, ver se está dentro do especificado. E verificar principalmente se a espessura ao longo dele todo ele está também uniforme, se não tem nenhuma parte que tem menos ou mais espessura para justamente fazer a troca correta, né? E substituir, né? Fazer a substituição.
Se tiver um desgastado, é igual foi falado anteriormente. Faça a troca total, né? A troca total é a mais indicada, né? E na montagem, então, eu vou fazer justamente o processo inverso. Então, vou colocar primeiro os pinos, parafusos de apoio fixo do jumelo, vou apertar os grampos, tomar cuidado para distribuir o torque, né? Então, colocar um torque, utilizar um torquímetro, né? Conforme o fabricante, pelos grampos de cada perna, né? E depois montar os acessórios, por fim, colocar a roda e retirar ali o macaco, né? Bom, voltando a falar do reforço das molas, né, pessoal? Então, fazer um reforço acima do especificado, foi igual eu falei, você altera todo o sistema, né? Todo o meu caminhão ali, todo o meu veículo. Então, altera no chassi e você pode causar trincas, né? Bom, que tem feito, né, muito utilizado no mercado é o reforço do feixe de mola ou calço, para aumentar então a altura do conjunto de mola traseira. Bom, o que, que geralmente acontece? Você pode colocar um calço aqui, né, entre o chassi e a carroceria, para aumentar ali o tamanho para você poder colocar mais mola. Só que isso tem que ser feito com total cuidado e se caso o fabricante permitir isso, você fazer isso da forma correta, né? Então, nunca fazer isso sem ter uma prévia, ver se realmente o fabricante autoriza ou não, né? Talvez o fabricante já deixa isso meio que aberto, se quiser faça, mas se quiser faça com serviço autorizado ou se for um serviço paralelo, se a pessoa que vai fazer o serviço, né? Vocês fazem o serviço, tiver um treinamento adequado do fabricante, né? Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo, ó, quando o veículo é projetado, né? Como eu falei, a engenharia sempre vai ter uma tolerância, né? Já considerando um excesso de pesos e as estradas também não tão boas, né? No nosso caso, do nosso país. Uma coisa também que o pessoal faz demais aí, né? Principalmente aqueles caminhões mais bonitos, né? Eles levantam a traseira, né? Então, sabe que isso é perigoso, né? As pessoas desconhecem o perigo, né? Que vai causar um desgaste prematuro. Já viu aqueles caminhões bonitos, né? Que fica a dianteira aqui e a traseira alta, né? Usa tipo aqueles calços para poder aumentar. A gente sabe que isso aí diminui muito a vida útil do seu caminhão, né? Isso você vê, desbalanceia o caminhão, né? Então você joga mais peso para cima, a roda dianteira fica mais sobrecarregada, então você pode trazer sobrecarga. Além disso, sua carga, como já está em desnível, você já vai gerar um problema, você já vai jogar atender a carga para cima do próprio habitáculo do motorista, ou seja, em caso de acidente, você joga a carga toda em cima do motorista, pode gerar então uma catástrofe. Então isso tem que ser evitado, né? E falei, né? O pessoal usa muito isso por questão estética, né? Está na moda. E se você levantar essa traseira, você também altera o centro de gravidade, né? Então, quando o caminhão está na horizontal, o centro de gravidade, né? Geralmente aí está mais ou menos ali próximo do eixo dianteiro ali, né? Isso considerando um caminhão com chassi longo, né? Se for um cavalo mecânico, geralmente é mais próximo do motorista de onde está o motor, né, que concentra maior peso do caminhão. E geralmente ali você compromete, né, principalmente a estabilidade, né, principalmente para virar, para manobrar, e a frenagem, né, sua frenagem fica comprometida, né. Então, por exemplo, quando está o meu caminhão vazio, ó, geralmente o meu camber está positivo, né, ou seja, a virado ali para dentro. Carregado, então ele assenta para virar, vamos dizer, um camber zero, não um camber neutro. E se eu sobrecarregar, ó, geralmente minha roda fica. Então, quem já viu um caminhão que está até com excesso de peso, você vê que a roda já está até um pouco para fora, principalmente o dianteiro. Então, isso aqui, ó, sobrecarrega demais, principalmente a direção, né? Você pode trazer problemas para sua direção, pode até gerar quebra, dependendo da situação.
desgaste, né, o desgaste regular dos pneus e também peso, né, de frenagem, né? Então a frenagem também fica comprometida. Então você vai precisar de mais metros para poder fazer uma frenagem. E um veículo pesado já é grande. No momento que você sobrecarrega, você aumenta mais ainda, né? Bom, então, pessoal, do eixo, né? Então, todo veículo, ele é projetado, né, para se carregar, então, né, mais ou menos peso, né? Então, por exemplo, caminhões vai ter ali seu PBT, né, seu peso bruto total. Então, por exemplo, caminhões traçados, ele carregam mais peso do que os caminhões lá, o chamado toco, que é o 4x2, né? Se ele tem mais feixe de mola, ele carrega mais peso. Se ele tem menos feixe de mola, então ele prioriza mais o conforto e menos o transporte de carga, né? Então, vai depender do projeto, né? Bom, o eixo viga, né, pessoal? Então, o eixo, por exemplo, o eixo dianteiro aqui, ó, ele leva, por exemplo, ó, ele sofre flexão. Então ali, ó, ele é feito para aguentar a flexão. Então, parece mesmo uma viga mesmo estrutural. Mas parece uma viga estrutural mesmo. Parece uma viga aquelas de prédio, né, de viga de aço. E inicialmente ele fica com esse camber positivo, né? Então ele fica com esse camber dessa forma, quando não tem peso. Justamente quando ele tem um peso, ele meio que se assenta. E a gente sabe que o caminhão, boa parte do seu tempo, né? Boa parte do seu tempo ele anda carregado. Então não tem problema ele ficar assim, porque mas não vai ter desgaste? Bom, você vai considerar que o seu caminhão vai ficar, por exemplo, 90% do tempo carregado. Raríssimas vezes você vai ter um caminhão descarregado. Então, porque caminhão descarregado, né, um veículo pesado descarregado, não tem sentido. Se justamente seu, sua função principal é andar carregado. Então, esse camber ele sempre vai estar assim. No momento que tem a carga, ele neutraliza, depois ele, né? Perdão, pessoal, falei camber. O camber positivo mesmo, né? E se sobrecarrega, né? Aí ele fica negativo. Então aqui, ó, por exemplo, nesse exercício aqui, ó, você vai vendo que a distribuição da carga, ó, você vai vendo a medida, por exemplo, se você coloca mais carga aqui, ó, o que que acontece? Então você está desequilibrando. Então uma melhor forma de você verificar aqui é a melhor distribuição de peso. Aí você vai ver questão de densidade, por exemplo, vai ter carga que é mais leve, ou seja, ela ocupa muito volume, mas é leve. Então, você pode, quanto mais uniforme, melhor. Mas, por exemplo, se o peso concentrar mais embaixo, então você tem que fazer ele o mais distribuído possível. Por exemplo, se você coloca mais para cá, ó, como eu estou fazendo aqui, o que vai acontecer? O seu caminhão vai fazer isso aqui, ó. Então o eixo vai, aqui ele vai tender a baixar, você vai empinar a parte da frente do caminhão. Então você vai aumentar o camber positivo ali, né? Então não vai assentar. Então o que que é melhor? Sempre fazer isso dessa forma aqui, isso considerando esse tipo de caminhão, né, pessoal? Então é colocar mais próximo aqui e acima dos eixos, né? Depois fazer dessa forma, tá vendo? Um camber zero. Se eu colocar muito em cima, ó, o que vai acontecer, ó. Tá vendo? Aí você já gera sobrecarga, ó. Então você já vai gerar um camber negativo. Então sempre evitar a sobrecarga, né? Para deixar ele sempre com camber zero, né? Para manter então ali. Isso então, pessoal, é vital, né? Para você aumentar a sua vida útil do seu conjunto, né? Evitar os desgastes prematuros, né? Então, quando você vai carregar, tem que pensar nisso também. Então, ó, vai depender do meu tipo de carga. Se é uma carga líquida é um jeito, se é carga sólida é outra. A carga é densa, né? Muito pesada, né? Ela tem problema de, por exemplo, a carga é mais pesada embaixo, então, por exemplo, tem mais peso em cima do que no outro. E como é que eu vou distribuir esse peso? Então, são coisas que a gente leva em consideração para poder melhorar essa questão, né? Para justamente evitar o que? O camber positivo ali, né? Ou câmbio negativo, que é a sobrecarga, e também os feixes de mola aqui, tanto na traseira quanto na dianteira.
que isso implica, então, desgaste no meu eixo plano dianteiro, tanto no meu eixo traseiro, sistema de direção, suspensão, enfim, todo o meu conjunto, né? A gente acaba que propaga isso para todos os elementos do meu caminhão. Ok, pessoal? Era isso que eu queria falar aí. Alguém tem alguma dúvida, questionamento? Bom, pessoal, então é isso aí. Eu vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida, questionamento, não deixe de procurar. Bom, pessoal, então, eu desejar a todos aí um bom dia. Ok? Fiquem todos com Deus e até a próxima.